Olá, boa noite. Boa noite. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reúne com o diretor da Organização Mundial da Saúde e diz que pode utilizar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra a Covid-19. Forças Armadas vão ajudar a vacinar a população. Após aval da Anvisa, Instituto Butantan promete iniciar ainda este mês testes em humanos com soro anti-Covid. E você vai ver também. Reforço contra a Covid-19. O Hospital de Nova Iguaçu, no Rio, é inaugurado com 1 ano de atraso. Evento é marcado por desrespeito a decreto estadual que proíbe aglomerações. Na capital paulista, a polícia acaba com festa clandestina. Cerca de 100 pessoas foram flagradas no local. O estado está na fase mais restritiva do Plano São Paulo. Enfermeira suspeita de aplicar doses falsas da vacina contra a Covid-19 ganha liberdade provisória em Belo Horizonte. Páscoa Solidária. Polícia Militar leva esperança e doçura em forma de chocolate para crianças internadas em Manaus. O Rede TV News vai para um rápido intervalo e volta já com muito mais. O Ministério da Saúde quer utilizar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra a Covid-19. O governo também decidiu utilizar Forças Armadas na campanha de vacinação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passou a manhã em reunião virtual com o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e com a representante da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, Socorro Gross. No encontro, foram discutidas formas de acelerar a entrega de vacinas contra o coronavírus para o Brasil. Uma das possibilidades estudadas é o uso de indústrias de vacinas para animais na fabricação de imunizantes para humanos. Não só para abastecer o mercado interno e ampliar a nossa capacidade de vacinação, mas também para que o Brasil, na sua condição de líder mundial e líder na América Latina, possa oferecer vacinas para os outros países da América Latina. Além de novas doses, o governo tenta, por meio de convênio com a OPAS, a aquisição de mais testes e do chamado kit intubação, que inclui remédios e equipamentos que já estão em falta em algumas unidades. A previsão é que os produtos cheguem no Brasil no prazo de 2 a 5 semanas. O ministro da Saúde informou que, em parceria com outras pastas, está desenvolvendo protocolos para evitar aglomerações, principalmente dentro do transporte público. Segundo Queiroga, a ordem do governo é evitar o lockdown. Precisamos nos organizar para fazer com que nós evitemos medidas extremas e consigamos garantir que as pessoas continuem trabalhando, ganhando o seu salário, renda, a economia funcione. Tá? Deixando essas situações extremas para o último caso. Então, evitar lockdown é a ordem. Queiroga ainda anunciou que as Forças Armadas começarão a auxiliar na aplicação de vacinas. Apesar disso, o ministro deixou claro que o problema é a falta de doses e não de estrutura. Segundo ele, existem inclusive salas de vacinação ociosas no país. Hoje pela manhã, eu conversei com o ministro Braga Neto. O governo tem uma interlocução forte por determinação do nosso presidente da República, que está pessoalmente empenhado em aumentar a cobertura vacinal do país. Nós teremos o apoio das Forças Armadas, seja na logística de distribuição de vacinas, seja através do corpo técnico da área da saúde, ajudando estados e municípios a vacinar a população. A ação foi confirmada pelo presidente da República. Pela manhã, Jair Bolsonaro e o ministro da Defesa, Braga Neto, foram até uma associação que faz sopa para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A decisão de usar as Forças Armadas veio após uma semana em que houve a demissão do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e muita turbulência entre os militares. E as Forças Armadas, Braga, estão à disposição para começar também a vacinar. Bolsonaro voltou a criticar os prefeitos e governadores que determinam o fechamento do comércio não essencial como forma de evitar a disseminação do coronavírus. A guerra da minha parte não é política, é uma guerra que realmente tem a ver com o futuro de uma nação. Não podemos esquecer a questão do emprego. O vírus, o pessoal sabe que estamos
combatendo com vacinações, nós apoiamos medidas protetivas, tá certo? Agora, tudo tem um limite. Ao retornar para o Palácio da Alvorada, o presidente comentou sobre a possibilidade de se vacinar, já que começou hoje no Distrito Federal a imunização das pessoas com 66 anos, que é a faixa etária dele. Bolsonaro disse que, se acharem que deve, ele irá se vacinar sem problema nenhum, mas acrescentou que já se considera imunizado, uma vez que já teve a doença. É importante lembrar que a contaminação pelo Covid-19 não garante imunidade a longo prazo e que a vacinação é sim recomendada para aqueles que já tiveram a doença. O Instituto Butantan anunciou que vai iniciar os testes com o soro contra a Covid-19 em humanos ainda esse mês. A expectativa é que seja utilizado no tratamento de pacientes infectados para bloquear o avanço da doença. Ao vivo, o repórter Guilherme Lopes tem os detalhes para a gente. Boa noite, Guilherme. Olá, Joyce, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos ligados com a gente. A Anvisa deu aval para o início dos testes na semana passada, só que ainda faltavam alguns documentos complementares que, de acordo com o Butantan, foram encaminhados na última quinta-feira, dia 1º. Com o envio dessa documentação restante, o Instituto confirmou o início dos testes com o soro ainda para este mês, mas sem uma data definida, que seja o quanto antes possível. No início da próxima semana será realizada uma reunião para definir os detalhes e ainda o que falta. Esse soro usa o plasma do cavalo infectado com o vírus que desenvolveu os anticorpos para combater a doença. O que se sabe até o momento é que o medicamento desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo será aplicado em adultos recém-infectados com o coronavírus. E a expectativa dos cientistas é que ele possa evitar o avanço da doença, amenizando os sintomas e evitando casos mais graves. Até o momento, o soro só foi testado em animais no ano passado, mas atingiu todas as expectativas quanto à eficácia. O Butantan afirmou que possui cerca de 3.000 frascos prontos com o soro para o início dos testes em humanos. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Boa notícia, Guilherme. Obrigado. Foi inaugurado hoje, com um ano de atraso, o Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A unidade estadual vai atender pacientes com Covid-19. A cerimônia contou com a presença de políticos, entre eles o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, do PSC. Também teve aglomerações. Mais de 200 pessoas compareceram, desrespeitando o decreto do próprio governo, que proíbe eventos, reuniões, inaugurações ou festas de qualquer natureza. No discurso, Castro disse que nos últimos 10 dias, a administração abriu 547 novos leitos. Um hospital de 300 leitos, construído em menos de um ano. A gente tem a mania de sempre olhar o copo meio vazio. É óbvio que tivemos questões complicadas, é óbvio que tivemos aprendizado com todos os erros, mas é um grande equipamento entregue em menos de um ano. O Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, começa a operar com a metade da capacidade. São 90 leitos de enfermaria e 60 de UTI. Novas vagas serão abertas aos poucos na unidade, que custou 50 milhões de reais aos cofres públicos e teve as obras concluídas em junho do ano passado. Depois da pandemia, o hospital não será desmontado e as vagas serão usadas como leitos de retaguarda para atender os municípios da região. Ele é para a Covid, mas quando terminar essa pandemia, terá para outro tipo de hospital que for definido através do Conselho Estadual de Saúde. A expectativa é que a abertura dos novos leitos ajude a aliviar a pressão sobre o sistema de saúde do Rio de Janeiro no pior momento desde o início da pandemia. Nas últimas semanas, o estado passou a registrar alta no número de óbitos e de internações por síndrome respiratória aguda grave. Segundo a Secretaria de Saúde, houve aumento de 29% no número de mortes. Já os casos de internação por síndrome respiratória aguda grave cresceram 26%. Quase todas as regiões do estado, inclusive a da capital, estão em bandeira roxa, que representa risco muito alto de infecção. 4 áreas estão com a bandeira vermelha, ou seja, risco alto de contaminação. Em todo o estado, a ocupação dos leitos de UTI da rede SUS está em 88%. A ocupação dos leitos de enfermaria é de pouco mais de 80%. Mais de 1.000 pessoas estão à espera de um leito no estado.
Uma festa clandestina com cerca de 100 pessoas foi interrompida em Itaquera, na zona leste de São Paulo. No local foram apreendidos equipamentos de som, máquinas de cartão e um notebook. De acordo com a Polícia Civil, o espaço não tinha ventilação e permitia o compartilhamento de copos de bebidas e cachimbos de narguile. Os agentes fecharam a casa noturna e o dono do estabelecimento foi detido por desrespeitar o decreto estadual da fase emergencial do Plano São Paulo, que proíbe qualquer evento que possa gerar aglomeração. Desde sexta-feira, o Comitê de Blitz fez mais de 3.000 dispersões e identificou mais de 900 pontos de aglomeração. Morreu hoje, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, o cantor Agnaldo Timóteo. Ele é mais uma vítima da Covid-19. Agnaldo Timóteo estava internado desde o dia 17 de março em um hospital na zona oeste da capital fluminense. 10 dias após dar entrada na unidade, precisou ser entubado para tratar a doença. Natural de Caratinga, Minas Gerais, Agnaldo Timóteo iniciou a trajetória artística em programas de calouros no rádio. Lançou mais de 50 álbuns ao longo da carreira. Com sua grande popularidade, Agnaldo se arriscou também na política. Em 1982, foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 96, se elegeu vereador também no Rio. Anos depois, Agnaldo se mudou para São Paulo e em 2004 e 2008 foi eleito vereador na capital paulista. Em 2019, o artista passou quase 2 meses internado após sofrer um AVC. Nas redes sociais, o Botafogo, time de coração de Agnaldo, lamentou a morte do torcedor. A cantora Roberta Miranda escreveu: mais um perdendo para esta maldita Covid-19. Agora vamos à atualização dos números da Covid no Brasil. Neste sábado, o país superou a marca de 11.300.000 recuperados. 1.317.000 pessoas estão em acompanhamento. O total de mortes desde o início da pandemia chegou a 330.000. Os dados são do Ministério da Saúde. Mais uma Páscoa em meio à pandemia da Covid-19. São Paulo continua na fase emergencial e os comerciantes tiveram que mudar a estratégia para conseguir atender o maior número possível de clientes e garantir resultados melhores nas vendas. As lojas e os restaurantes só podem fazer entregas no sistema drive-thru ou por sistema delivery. Pouco incomum, né? Na verdade é muito incomum, né? Muito diferente do que a gente está habituado. É uma situação que o país está passando que é até difícil de falar sobre. Totalmente diferente, principalmente eu que deixo sempre para a última hora, dessa vez está mais tumultuado ainda, né? Neste sábado, as lojas especializadas na venda de chocolates ficaram com as portas entreabertas. A Páscoa é a 5ª data comemorativa mais importante do varejo brasileiro. Esta loja, que fica em um shopping da zona oeste de São Paulo, se preparou para o momento. Segundo a gerente, a data foi melhor que o ano passado. Foi um pouco mais complicado ano passado que para esse ano. Esse ano já está mais fácil, né? Esse ano a gente já tem todas as plataformas cadastradas, os clientes já estão acostumados a comprar. Segundo a Associação de Lojistas de Shoppings aqui de São Paulo, 84% dos comerciantes já demitiram desde o início da pandemia. 53% temem pela continuidade da crise, que pode levar a um fechamento definitivo e novas demissões. 35% ainda seguem confiantes na recuperação das vendas no pós-pandemia. Esse fechamento nesta Páscoa deve agravar ainda mais essa situação. Ainda não é possível medir o impacto total da pandemia e das medidas restritivas sobre o comércio e sobre a economia como um todo, porque nós ainda não sabemos até quando vamos continuar com essas restrições. Agora, que elas são muito fortes, não há dúvida. Esse ambulante não concorda com essa fase mais restritiva. Para quem trabalha numa loja como eu, que depende do público, das pessoas, está muito difícil. Porque eu trabalho com comida, então a margem de comida, o lucro é pouco. Então, para a gente ganhar muito, a gente tem que vender muito. O governo de São Paulo confirmou nesta sexta-feira a prorrogação da fase emergencial de enfrentamento à pandemia do coronavírus até o dia 11 de abril. As medidas mais rígidas de restrição, de circulação e atividades estão em vigor em todo o estado, para frear o aumento de casos de Covid-19 e reduzir a sobrecarga em hospitais. Este será mais um ano de missas vazias durante o feriado de Páscoa.
Em São Paulo, as celebrações da Semana Santa nas igrejas estão sendo transmitidas pela internet. Pelo segundo ano seguido, as igrejas permanecem vazias na semana mais importante para os católicos. Em São Paulo, elas continuam sem celebrar as missas presenciais. Para relembrar a morte, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo, os templos apostam em missas online, uma maneira de celebrar a data e contribuir para que os fiéis permaneçam em casa e em segurança. Em São Paulo, o cardeal Odilo Scherer, arcebispo metropolitano, enviou uma carta a religiosos e à comunidade católica pedindo a compreensão de todos. Naturalmente, nós estamos num período de restrições muito severas, e por isso nós também aderimos. Missas, celebrações em geral são feitas sem a participação do povo, apenas com um pequeno grupo que ajuda na celebração. E nós temos orientado nas paróquias, nas igrejas da Arquidiocese de São Paulo, que as celebrações fossem transmitidas ao vivo, seja pelas mídias sociais ou das maneiras como as paróquias puderem fazê-lo. Na fase emergencial, a mais restritiva do Plano São Paulo, as igrejas e outros templos religiosos devem permanecer fechados para celebrações. As missas são um momento de conforto e esperança para os fiéis. Por isso, as igrejas, mesmo fechadas para as celebrações presenciais, investem nas transmissões online. É um jeito de relembrar a data e confortar os corações dos católicos, mesmo que virtualmente. Nós vamos comungar a Eucaristia, nós vamos nos ouvir, nós vamos nos abraçar, nós vamos estar juntos professando a nossa fé. Ninguém vai se sentir só, nós estamos numa comunidade. Então, esses aspectos, eles se tornam mais deficitários, bem mais deficientes, quando a celebração ela é virtual. No ano passado, as igrejas ficaram fechadas de março a agosto, celebrando missas virtualmente. E mesmo distante, muitos se mantêm fiéis às celebrações. A gente tem a alternativa de acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube as missas, né? Ou pela própria televisão, alguns canais que nos oferecem isso. E é onde a gente se alimenta a nossa alma, né? E aí a gente incentiva as pessoas a participarem dessa forma. É um pouco distante, mas é a maneira de nós nos sentirmos próximos e presentes dentro da casa de Deus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, autorizou a realização de eventos religiosos como missas e cultos. Para ele, os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem editar medidas que impeçam completamente as celebrações religiosas com a presença de público. No entanto, o ministro do Supremo determinou que as celebrações obedeçam medidas sanitárias, como a ocupação máxima de 25%, o uso obrigatório de máscara e a manutenção do distanciamento social. A decisão é liminar e pode ser revista pelo STF. Pacientes da pediatria do Hospital Dr. Fajardo, em Manaus, receberam ovos de chocolate de policiais militares. Foi só o darem chegar para mandar a timidez embora e arrancar os sorrisos das crianças que na manhã desta sexta-feira saíram da rotina hospitalar e ganharam ovos de chocolate. Polícia Militar fazendo a entrega dos ovos da Páscoa nessa data tão simbólica, tão importante para nós que somos cristãos. Quem ficou feliz com o mimo foi a Ágata, de 4 anos. Internada há 6 dias, a Páscoa para ela passaria em branco. Gostou? Gostei. Você gosta de chocolate? Gosto. De quem é esse ovo da Páscoa aqui? Nada, é meu. Ainda bem que ela ganhou esse aqui, né? Ela já tava vendo o coelhinho. Mamãe, olha o coelhinho, o ovinho. As crianças ainda não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. Para as mães, a entrega dos ovos significa renascimento e esperança. Eu tenho um motivo a mais para agradecer, né? Porque ela está se curando, está melhor, graças a Deus. A Páscoa Solidária do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, existe há 3 anos e é feito por uma equipe da Polícia Militar que se reúne pelo menos 8 vezes por ano em datas comemorativas para promover ações sociais como esta aqui, uma forma de levar esperança e acalento a quem realmente precisa. Essa é uma ação do governo do estado, promovida pela Polícia Militar, voltada para as crianças que estão nesse período
difícil de recuperação da saúde e internada nos nossos hospitais. A iniciativa é entregar pelo menos 100 ovos de chocolate. As angústias e preocupações deram lugar a sorrisos. O que fica depois dos mimos? Que as pessoas venham mais, né, ter amor, principalmente, né, umas com as outras. E que a gente está passando aqui, a gente também está aprendendo muita coisa. Isso aí. A Justiça concedeu liberdade provisória à falsa enfermeira que foi flagrada vacinando empresários em Belo Horizonte. A decisão foi tomada pela desembargadora Ângela Catão, após pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Cláudia Mônica Pinheiro Torres de Freitas. A falsa enfermeira, que é, na verdade, cuidadora de idosos, estava presa desde a última terça-feira. Na casa dela, a Polícia Federal apreendeu seringas e frascos que continham soro fisiológico ao invés de imunizantes contra a Covid. A suspeita é de que ela tenha aplicado o produto em 57 pessoas na garagem de uma empresa de transportes da região metropolitana de BH no final do mês passado. Em depoimento, os irmãos e empresários Robson e Rômulo Lessa admitiram a compra das vacinas e que o valor cobrado foi de R$ 600 por pessoa para 2 doses. As investigações continuam. 4 milhões de reais. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O ex-presidente Lula recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em São Bernardo do Campo, cidade em que reside, na região metropolitana de São Paulo. Ele já havia recebido a primeira dose da Coronavac há 3 semanas. Lula tem 75 anos de idade. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e feliz Páscoa.